Oi, gente! Útil aí! Agora faltou as funções orgânicas. A gente viu em aula só mais a identificação das funções e os nomes assim mais tranquilos, né? A gente não viu questão de ramificação, a gente não viu questões de cadeia fechada, a gente só viu cadeia aberta e quais identificações. Algumas horas, né, com dupla ligação, tripla e tudo, mas também a gente não definiu os nomes perfeitos, assim, no sentido de que quando a gente for ver isso depois da P1, a gente precisa dizer onde que aquela dupla ligação tá. Por um momento, a gente não vai dizer o nome, o lugar que ela tá, a gente só vai dar o nome da danada, né? E aí, pensando nisso, vamos lá, começar. A gente viu que a estrutura do nome como eu posso dizer, da função orgânica, primeiro a gente conta o número de carbonos que aquela estrutura tem, que vai ser o prefixo, o iniciozinho da palavra. Depois eu vejo se as ligações entre carbonos são ligações simples, um pauzinho só, ligação dupla, dois pauzinhos, ou ligação tripla, três pauzinhos, que vai ser o infixo, que é o meinho. E a última parte vai ser o sufixo, que é o finalzinho, que vai ser associado com o nome, o tipo de função orgânica que a gente tem. E aí a gente viu seis funções orgânicas. Depois a gente vai ver mais também, tá? Só por esse momento, que também estava em cima da prova, eu deixei menos funções. A gente tem o hidrocarboneto, que é só hidrogênio e carbono na estrutura. A gente tem o álcool, quando a gente tem a presença da hidroxila, que é esse OH. Tem hidroxila é álcool. Não tem mais para onde correr. É OH, tá ali, ele é hidroxila. Ele pode ter uma dupla O, essa dupla O aqui ela é chamada de carbonila. Então, se tiver um dupla O, parece até um bonequinho fazendo assim, a gente tem que é cetona ou aldeído. E aí, nesse caso, o que que acontece? Quando essa dupla O tiver nas pontas, ou no primeiro carbono, ou no último, vai ser um aldeído. Se tiver no meio do caminho, ou no carbono 2 ou no carbono lá para o meio, sem ser o primeiro e o último, vai ser cetona. E aí, se for ácido carboxílico, então, recapitulando aqui só para ver se foi, né? Cetona, dupla O tá meio que no meio do caminho, aldeído, o dupla O tá na ponta, né? A carbonila. Eu posso ter o ácido carboxílico, que é a presença do COOH. A gente viu na aula que isso se representa desse jeito, C dupla OOH. E aí, nesse caso, é o ácido carboxílico, a carboxila. E aí, toda vez que tiver carboxila, vai ser um ácido carboxílico. E a amina é aquela estrutura que tem o nitrogênio. A gente tem a amida também, mas a gente não viu a amida. Vou falar só da amina. A amina é importante que ela forma aminoácido no futuro. Então, é só para a gente ver. Então, tem nitrogênio na estrutura, tem o N lá descrito, ele vai ser amina. E aí, vamos fazer aqui alguns exemplos, né? Eu vou fazer exemplos curtos, tá? Para não demorar muito e não ficar também usando muito, muito papel aqui, né? Muito pente. Então, eu vou fazer, por exemplo, um C. Ah, lembrando aqui a diferença. Função orgânica, a gente está estudando o carbono. Função inorgânica não tem carbono. Então, algumas coisas a nível de propriedades mudam, tá? Mas depois a gente vai falar sobre isso. E aí, a ideia é a seguinte: tem carbono na estrutura, ele vai ser orgânico. Então, vamos botar aqui um C com H aqui, botar o H aqui para cima. Vou fazer um bem café com leite, tá? Um outro C, com H aqui, H para baixo, H para cima. Lembrando que o carbono faz quatro ligações, porque ele está na família 4A, e essas ligações aqui são covalentes, porque carbono e hidrogênio, nesse caso, né, aqui, carbono e hidrogênio são não metais. E aí, o que que acontece? Quantos carbonos tem? A gente vai ver aqui, ó, tem dois carbonos, esse e esse. Dois carbonos é Et. Então, vai ser Et. Entre os carbonos, a ligação é simples, ou seja, C simples com outro C. A ligação é dupla, C dupla com outro C. Ou a ligação é tripla com C com tripla com outro C. É simples, então ele é AN
Deixa eu fazer de outra cor, né? Igual eu fiz no quadro. Então, aqui ele é â. E aí, na estrutura dele, só tem carbono e hidrogênio? Só carbono e hidrogênio. Então, ele é um hidrocarboneto. Quando é hidrocarboneto, ele termina com O. Então, esse daqui é o etano. Vamos fazer um outro? Ó, C dupla com C. Botei um H aqui para cima. Botei um H aqui para o lado. Um H para cima. Um H para o lado. Quantos carbonos a gente tem? Dois. Se é dois, é et. Então, eu vou botar et de novo. A ligação entre carbonos é dupla, tripla ou simples? É dupla. Então, ele é em. E o negócio aqui não quer sumir mais. Quero pegar o preto, ferrou. Calma aí. Foi. Então, aqui vai ser em. E como ele só tem carbono e hidrogênio na estrutura, ele é o hidrocarbono, então ele termina com O também. Esse é o eteno. E aí eu posso ter ligação tripla, né? Deixa eu tirar aqui de novo esse danado. Aqui. Deixa eu botar o nitrogênio aqui para dentro. Vou apagar ele, que ele tá me atrapalhando. Vou fazer um de cada, tá? Não vou ficar demorando muito, não. Que a gente ainda vai aprofundar mais o conceito desse assunto mais para frente. Ó, C com H para cá. Tem uma tripla com outro C e um H. Quantos carbonos? Dois. Dois carbonos é et. Se eu tenho ligação tripla, vai ser in. Então, eu vou colocar um in em preto. Como só tem carbono e hidrogênio, vai ser terminado em O, etino. Pronto. Vou fazer agora o álcool. Então, o álcool é ter presença de hidroxila, ou seja, ter um OH em algum lugar, né? Então, vamos fazer aqui, deixa ele sair aqui de novo, que ele está me atrapalhando. Deixa eu descer um pouquinho. Então, eu vou fazer tudo com dois, tá? Para ficar rápido aqui para mim. Mas vou fazer três, esse. Isso aqui tudo bem. Fazer agora tudo com simples para agilizar o processo. Aí em sala a gente fez tantos, mas aí vamos aqui. Tem quantos carbonos? Três. Três é prop. Então ele vai ficar prop. Ligação entre carbonos. É simples ou dupla? Só tem um pauzinho entre carbonos. É simples. Então ele é â. Como ele é um álcool, por ele ter essa hidroxila aqui, esse OH, ó, ele termina em ol. Então vai ser propanol. Normalmente, quando eu falo de cetona e aldeído, eu gosto de escrever eles juntos, porque a estrutura é igual, ter esse dupla O. O que muda é a posição que esse dupla O tá. Se esse dupla O estiver no meio do caminho, ali no meio, né, no bolo doido, ele vai ser cetona. Se ele estiver nas pontas, ele vai ser um aldeído. Então, deixa eu fazer aqui uns dois com o mesmo número de carbono, com três carbonos, tá? Aqui eu vou tacar o OH aqui, a carbonila aqui. Deixa eu seguir. Ah, a propósito, que eu vi também na aula que estavam errando. Nesse primeiro passo aqui, em todos esses aqui, ai, não vai ficar bom, não. Eu tenho carbono e hidrogênio só, né? Etano, eteno, etina, é tudo carbono e hidrogênio. Então, a função orgânica é hidrocarboneto. A função orgânica não é esse nome que eu escrevo, não. Esse nome que eu escrevo é a nomenclatura, é o nome desse danadinho. A estrutura é a função. Então, se eu tenho dentro daquela função só carbono e hidrogênio, ele é hidrocarboneto. Se eu tenho presença de OH, a função é álcool, não é hidroxila. Hidroxila é o que caracteriza aquele elemento para ser álcool. Mesma coisa, cetona e aldeído. O nome da função é cetona, a outra função é aldeído. O nome que eu dou é nomenclatura. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma função orgânica cetona, porque o dupla O está no meio do caminho, né? Tipo aqui, opa, aqui no meio, né?
E eu posso ter então essa aqui é cetona, e eu posso ter um aldeído quando dupla O tá na ponta. Vamos só fazer devagar. Tem dupla O também, tem, mas é na ponta. É no carbono da ponta. Então aqui eu tenho uma cetona. Cetona é o nome da função. O nome dele, a nomenclatura dele vai ser três carbonos. Como que é? Prop. É o prop. Ligação entre carbonos, simples ou dupla? Simples, dupla ou tripla, né? Vai ser simples, então é a AN. Eu confundi os nomes dos negócios, a ordem das cores todas, né? Se é cetona, termina em ona. Ei, Lili, termina em ona. Isso. Ona. Eu escrevi ono. Peraí. Termina em ona. Pronto. Agora daqui de baixo já é um aldeído. Por quê? Porque o dupla O tá na ponta. Se é um aldeído, vamos contar o número de carbonos que tem, quatro. É três, desculpa, então é próprio. Carbonos estão ligados entre si, carbono com carbono. Isso aqui não é carbono com carbono, aqui é carbono com oxigênio. Carbono com carbono, ligação simples vai ser AN. Como é um aldeído termina com al, então vai ser propanal. Pronto. Tá faltando o ácido carboxílico e tá faltando a amina, né? Vamos lá. Ácido carboxílico, vou desenhar aqui nesse pedaço. Depois eu tento criar um jeito de separar isso aqui para não ficar muito confuso, né? Aqui então são os hidrocarbonetos. Aqui eu tenho um álcool. Aqui é acetona ou aldeído, né? Então, deixa eu só escrever álcool aqui dentro. Então, aqui é o álcool. A função orgânica chama álcool. Aqui em cima são hidrocarbonetos. Só tem carbono e hidrogênio. E agora falta o ácido carboxílico e a, a amina. A amina é aquele do radical, né? Que a gente conversou em aula. Deixa eu fazer agora aqui o ácido carboxílico. Vou fazer um com quatro. A gente mudar o nome um pouquinho. Lembrando que esse C dupla OH aqui, o nome dele é carboxila, é o que caracteriza ele ser um ácido carboxílico. Ele pode ser abreviado com COOH. E aí, nesse caso, vou tacar os hidrogênios aqui. Que preguiça, esses hidrogênio pilantra. Então, vamos lá. Tem quatro. é, Deixa eu só botar aqui que esse aqui é um ácido carboxílico, só para tentar manter a organização dentro do possível. Eu tô com fome. Pronto. Se ele é um ácido carboxílico, a gente tem que ele já começa com ácido, né? Então, eu vou escrever aqui ácido, que ele sempre começa assim. Aí vamos ver quantos carbonos tem. Um, dois, três, quatro. Quatro é but. Então, vai ser but.
Entre os carbonos, ligação simples ou dupla ou tripla? Simples, então o meio é ãn, fazer de verde aqui, né? E aí, quando é ácido carboxílico, termina em óico, então vai ser butanóico. Pronto, então ácido, but, porque tem quatro, ão, porque são quatro com ligações simples, óico, porque todo ácido termina com óico. Agora falta a amina. A amina é o seguinte: a amina sempre vai, a gente vai pensar na ideia de que o que está ligado naquele nitrogênio é um radical. E a gente viu em aula que radical é a mesma coisa aqui dos números de carbonos, só que eles terminam em il. Então, se o radical tiver um carbono só, ele vai ser metil. Se ele tiver dois carbonos, vai ser etil. Se tiver três carbonos, propil, quatro carbonos, butil e assim sucessivamente, tá? Então, vamos fazer agora aqui, para finalizar, uma amina. N. Nitrogênio faz três ligações, está na família 5A. Tudo que tiver ligado ao nitrogênio, que tenha carbono, né? Melhor dizendo, já aproveitando o momento, vai ser um radical. Então, eu tenho aqui o nitrogênio agarrado nessa galera aqui, ó. Isso aqui é um radical. Então, o nome da função aqui é amina, esqueci, né? É amina porque eu tenho o nitrogênio. Existe a amida também, mas a amida a gente vai ver no futuro. E aí eu tenho um CH3 agarrado no nitrogênio. Esse CH3 aqui, ele é um radical. Ele é um radical com quantos carbonos? Ele só tem um carbono só. Então, a gente olhar aqui, ele é metil. Como ele é métil, porque tem um só, mas como ele é radical, ele tem que terminar em il. Então, vai ser metil. E aí, como é amina, o nome é o radical mais amina. Então, metil, amina. Só lembrar que a amina a gente usa radical. E aí o radical vai ser o número de carbonos que aquele danado tiver, né? Que tiver agarrado no nitrogênio. Só que aí com il no final. Então, se eu tivesse com C, nananana, com dois carbonos ia ser etilamina. Tivesse três carbonos, propilamina. Lembrando que o nome da amina é um pouquinho diferente, não é metanoamina, tá? O metil, ele vira o carbono umzinho, só ele vira um radical. E a radical é íon no final. Então, é metilamina. Ai, gente, cansei. E ainda são meio-dia. Fala assim, ai, essa semana que tá vindo tá muito cansativo. Beijo, se cuida, espero que vocês vão bem na prova, tá? Beijo, beijo, até mais ver. Até logo. Beijo, beijo, tchau.